Carta de Paulo a Filemon, versículo 11 ao versículo 14, nos diz assim: Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, nós iniciamos meditações na carta de Paulo a Filemon, tendo como título geral dessa carta, a carta de Filemon como a carta da restauração. E hoje nós vamos ver a maneira que Paulo fala de Onésimo para Filemon. Então o nosso tema de hoje tem esse tema, a maneira que Paulo fala de Onésimo para Filemon. Então, amados, vejam só, esses versículos aqui que nós lemos, Paulo agora ele vai tratar sobre Onésimo, falando sobre o encontro que ele teve com Jesus Cristo. Nós sabemos que Onésimo, ele era um escravo fugitivo, seu senhor era Filemon, que havia até roubado o seu senhor Filemon também, mas Paulo agora vai tratar, ele vai falar, né, para Filemon, agora quem é Onésimo? Aquele escravo fugitivo. E Paulo vai afirmar que, de fato, houve uma mudança radical na vida daquele escravo fujão e ladrão, no caso, Onésimo. Pois agora ele é um convertido a Jesus Cristo e a sua vida foi totalmente mudada pelo Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Paulo aqui, ele não vai trazer a lembrança a Filemon do passado de Onésimo, mas ele vai falar para Filemon do presente estado agora que se encontra Filemon, um discípulo de Jesus Cristo. Então, nesta noite, nós vamos ver algumas verdades a partir deste assunto, deste tema, a maneira que Paulo fala de Onésimo agora, um convertido ao Senhor, para Filemon. E a primeira maneira que Paulo fala de Onésimo para Filemon é que Onésimo teve a sua vida mudada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja o que é que diz aí. É interessante, amados, quando nós lemos compassadamente esses versículos. Versículo 10 e o versículo 11. Ele diz: Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, ou seja, no presente, porém, é útil a ti agora e a mim. Então, primeiramente aqui, Paulo vai falar do estado para Filemon, que Onésimo teve a vida mudada pelo Evangelho. Paulo faz uma afirmação aqui, da mudança que o Evangelho trouxe para a vida de Onésimo. Certamente, amados irmãos, Paulo pregou
o evangelho para Onésimo. Onésimo, com certeza, depois dessa afirmação aqui, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E Onésimo, ele foi transformado de inútil para alguém agora útil para o serviço no reino de Deus. E lembrando aqui de Agostinho não, Martinho Lutero, ele comentando esse texto, ele diz que todos nós que somos convertidos para o Evangelho, outrora todos nós éramos inúteis, todos nós somos onésimos, transformados pelo poder do Evangelho. Por isso, amados irmãos, que a vida do ser humano, ela só pode ter uma mudança radical quando esta pessoa tem um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. Quando temos um encontro com Jesus Cristo, quando a palavra é pregada para o ser humano e este se converte a Cristo, com certeza haverá uma transformação radical na vida desta pessoa. Quem é que não sabe de cor o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Quando ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ou antigas se passaram e tudo se faz ou se fizeram novas. Não pode, amados irmãos, ao haver transformação na vida de um pecador, se este não tiver verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E isto, eu ou você, apenas podemos pregar o Evangelho, para que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. Mas cada um individualmente é que tem que ter ou passar por essa experiência de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Paulo estava lá preso, ele aproveitou a oportunidade para aquele escravo fujão, Onésimo, encontrou Paulo lá nas cadeias. Paulo não foi falar porque ele estava preso ali. Não, ele aproveitou a oportunidade e falou da única esperança para que todo mundo possa crer e ter uma vida abundante. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, amados, é quem muda a vida daqueles que estão em Cristo. O Evangelho muda as pessoas, gerando para uma nova criação. O Evangelho muda a vida das pessoas, apagando as transgressões do seu passado e tornando esta pessoa numa nova criatura, numa nova pessoa. E é isto. Portanto, para aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus Cristo, você quer ser uma nova pessoa, uma nova criatura, quer ter todo o seu passado apagado, de todas as suas transgressões, vá a Jesus, creia em Jesus, receba a Jesus como seu Senhor e como seu único Salvador. É isto que a Bíblia diz, é isto que a Bíblia ensina. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo ou a palavra de Deus. Pois Cristo, Ele é Deus. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 10. Então, amados, a vida do homem é mudada, transformada, quando esta tem um encontro com Jesus Cristo. Como aconteceu com Onésimo, aquele escravo fujão. E Paulo vai falar agora para Filemon, o seu senhor, que agora Onésimo houve uma transformação na vida dele.
E esta mudança só pode acontecer através da ação do Espírito Santo na vida daquele que vai a Jesus Cristo, que entrega a sua vida a Jesus Cristo, para que haja a transformação operada pelo Espírito Santo na vida desta pessoa. Volte aí um livro antes da carta de Filemon, aí em Tito, capítulo 3. Versículo 4 e versículo 5. Veja o que é que diz. Paulo escrevendo a Tito. Quando, porém, Tito 3, versículo 4 e o versículo 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, veja só, ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o homem vai a Cristo, o homem recebe a Jesus Cristo e o Espírito Santo muda esta pessoa, regenera esta pessoa. O Espírito Santo é quem realiza uma mudança espiritual em nós, não por obras de justiça praticadas por nós. Você pode fazer o que fizer, mas a transformação é o Espírito Santo. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você já ouviu alguém dizer que quando alguém se transforma ou é transformado pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, às vezes as pessoas incrédulas dizem assim: vocês levaram a lavagem cerebral do crente. Realmente, aqueles que foram a Jesus Cristo, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, houve uma lavagem espiritual também, na mente, em todo o seu ser, pelo poder do Espírito Santo. Não é o pastor que faz esse lavar regenerador, não é qualquer pregador que faz isso, mas quem faz essa lavagem, essa renovação, nos dá uma nova mente, esta transformação, sabe quem é que faz? O Espírito Santo de Deus. Ele renova e nos regenera. O Espírito Santo realiza uma mudança espiritual em nós. Por isso que aqui no versículo 5, não por obra de justiça praticadas, ou seja, essa mudança que acontece em nós, a mudança do Evangelho, não é por obras meritórias que nós praticamos. A mudança que o Evangelho faz em nós pelo agir do Espírito Santo é a pura misericórdia de Deus em nossas vidas, mas segundo a sua misericórdia. E a mudança do Evangelho traz salvação ao ser humano, porque ele é regenerado, acontece uma regeneração na vida desta pessoa, operada pelo Espírito Santo, na vida daquele que vai a Jesus Cristo, naquele que entrega sua vida a Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, o nosso testemunho cristão agora, como crentes no Senhor Jesus Cristo, não vai operar mudança na vida das pessoas, mas o nosso bom testemunho agora vai trazer glorificação ao nome de Deus. Só o Espírito Santo é que tem poder para mudar a pessoa, para transformar a pessoa. O nosso bom testemunho, o nosso bom exemplo que devemos dar perante todas as pessoas, isto vai servir de testemunho que vai trazer glorificação ao nome de Deus. Mas para que mude uma pessoa,
só a pessoa indo, crendo em Jesus, entregando sua vida, e o Espírito Santo vai agir pelo seu poder transformador, regenerador na vida daquela pessoa. Se alguém quer ser transformado, é como alguém já disse: clame, chame o Espírito Santo para realizar uma mudança em você e também nas outras pessoas. Senhor, se nós já somos cristãos, me transforma, Senhor, cada vez mais como houve essa regeneração, quando eu criei, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Continua, Senhor, transformando, mudando o meu interior, para que eu dê um bom testemunho de Jesus Cristo. E aquelas pessoas ainda que não conhecem o Santo Evangelho, transforma estas pessoas, para que eles possam entender, contemplar a glória de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo falou para Onésimo, para Filemon, acerca de Onésimo. Houve uma transformação na vida de Onésimo. Ele antes era inútil, agora útil. O nome Onésimo, amados irmãos, quer dizer útil. E Onésimo não estava fazendo jus ao nome que lhe fora dado, porque ele era um fujão, tinha roubado o seu senhor Filemon, tinha fugido do seu senhor. Mas agora, Paulo diz que Onésimo agora faz jus ao nome que tem, pois ele agora é útil a Deus, é útil para a obra do Senhor. Por isso que Paulo diz: ele é útil a ti e agora vai ser útil a mim. Só o Evangelho, amados, é que pode transformar pessoas inúteis em pessoas úteis para o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Lutero disse que todos nós, antes da nossa conversão, éramos onésimos. Achávamos que era alguma coisa útil a Deus, mas na verdade só nos tornamos onésimos verdadeiros, úteis a Deus, depois da transformação do santo Evangelho em nossas vidas. Então, amados, esta é a primeira verdade. Onésimo teve a vida mudada pelo santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a primeira maneira que Paulo falou de Onésimo para o seu senhor Filemon. Mas existe também uma segunda maneira que Paulo fala de Onésimo para Filemon. Versículo 12, veja o que é que diz: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. O que é que Paulo quis dizer aqui com isso? Paulo vai falar aqui que Onésimo agora tornou-se um irmão amado em Cristo Jesus. Paulo amou aqui Onésimo de coração, como o meu próprio coração, Filemon. Receba Onésimo. É como que você está recebendo o meu próprio coração, porque ele agora é um irmão verdadeiro que mora no meu coração. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo amou Onésimo de coração, como verdadeiramente um irmão em Cristo. Ele teve uma conversão e se tornou-se um irmão em Cristo Jesus. Veja o que é que diz aí no versículo 16. Vamos ler o 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para o quê? Para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão o quê? O quê? Caríssimo.
especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Que palavra, amados irmãos, do apóstolo Paulo. Olha, Onésimo, olha, Filemão, eu estou enviando ele para ti. Não receba ele mais como um escravo, mas como um irmão caríssimo. Por que Paulo diz isso? Porque ele foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E ele agora é nosso irmão, Filemão. Você entende bem isso, Filemão? Recebe ele como um irmão caríssimo, porque foi pelo sangue de Cristo que ele se transformou numa nova criatura em Cristo Jesus. Ele agora faz parte, irmão. Nós somos irmão dele, mesmo tu continuando sendo o Senhor dele. Considera ele como um irmão caríssimo. Isso é profundo, irmãos. O homem que se torna irmão em Cristo Jesus, ele é integrado na família de Deus. Um convertido passa a se entregar à família de Cristo quando verdadeiramente ele é transformado pelo poder do Evangelho. E Paulo, escrevendo lá em Efésios 2:9, acerca da distinção que havia entre judeus e gentios, ele diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois agora família de Deus. Onésimo agora estava inserido na família de Deus, como irmão amado por Paulo, irmão caríssimo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. O homem, amados irmãos, que se torna um irmão em Cristo, estes devem agora fazer a vontade de Deus. Olha só, amados, todo privilégio implica em quê? Em várias responsabilidades. E quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Não desmarquem aí Filemão. Abra lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. 12. Mateus 12. Mateus 12, versículo 46 ao 50. Que diz assim: falava ainda Jesus, ou melhor, Mateus 12, versículo 46 em diante, até os 50. Diz: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhes. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para quem? Para quem, irmãos? Para os discípulos, disse: eis minha mãe, eis meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, amados, temos o privilégio, amados, de que pela graça, pela misericórdia, pelo poder transformador do Espírito Santo, através da proclamação do Santo Evangelho, Deus nos faz nova criatura em Cristo Jesus. Mas também nos dá o privilégio também de sermos o que agora? Irmãos. Nós fazemos parte da família de Deus.
E quem faz parte da família de Deus agora, estes devem agora fazer o quê? A vontade de quem? De Deus, do Pai, segundo Jesus Cristo. Esses versículos aqui, amados, ensinados por Jesus, e Jesus nos mostra que a família espiritual de Jesus, que somos nós, a igreja, é maior do que a nossa família segundo a carne. A família espiritual de Jesus, a sua igreja, esta deve estar sempre aos pés de quem? De Jesus. A família espiritual de Jesus deve buscar sempre obedecer à vontade de Deus. Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai celeste, são palavras de Jesus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Irmãos, isso é uma palavra que nós devemos guardar em nossos corações. Nós queremos saber quem verdadeiramente pertence à família espiritual de Deus, chamada igreja, são aqueles que procuram obedecer e fazer a vontade do Pai Celeste. São palavras de Jesus. Você já faz parte da família de Deus? Você busca fazer a vontade de Deus? Você busca obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? É isto, amados. Mas também, a Bíblia, como eu falei, privilégio implica em responsabilidades. Busca fazer a vontade de Deus, aquele que é irmão e que faz parte da família de Cristo, mas também aquele que se torna um irmão e que faz parte da família de Cristo, esse deve amar os demais irmãos seus agora espirituais. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Veja o que é que diz. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Veja só. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, e que responsabilidade nós devemos ter para com o Santo Evangelho, que nos salva da perdição eterna. Fazemos parte da família de Deus, chamado igreja. Devemos obedecer a Deus, buscar fazer a vontade de Deus, e devemos amar verdadeiramente os nossos irmãos. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é o que? Mentiroso. O que é que João quis dizer aqui, o apóstolo do amor? Nós devemos, amados, amar a Deus primeiramente. Devemos amar verdadeiramente aos nossos irmãos. Devemos amar aos irmãos verdadeiramente, ou o nosso amor a Deus é um amor falso. Por isso, voltando para Filemon, quando ele envia Onésimo de volta,
ele diz: quero dizer, o meu próprio coração. Paulo verdadeiramente amava Onésimo. Recebe ele, Filemão, porque isso é um dever nosso como cristãos. Nós devemos amar verdadeiramente os nossos irmãos. Se nós não amarmos verdadeiramente os nossos irmãos, o nosso amor que nós dizemos que temos a Deus é um amor falso, mentiroso. Que profunda, amados, que responsabilidade. Por isso nós devemos estar clamando a Deus todos os instantes, estar clamando ao Espírito Santo que habita em nós. Ó Espírito Santo de Deus, me transforma, Senhor, interiormente, transforma o meu ser, tira de mim todo o rancor, toda a amargura, tudo aquilo, meu Deus, que faz com que eu impeça que eu ame verdadeiramente os meus irmãos. Porque amor, amados, se aprende. Amar, nós devemos aprender a amar com o nosso mestre que se chama Jesus Cristo. E como ele nos ensina, como nós devemos amar, em verdade, como Cristo nos amou. Então, amados, esta foi a segunda fala, né, que Paulo fala para Filemão acerca de Onésimo. Primeiro, Onésimo foi transformado, Filemão, pelo poder do Evangelho. Ele agora é uma nova criatura. Ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas também, Filemão, ele agora recebe a ele, como eu recebi verdadeiramente o testemunho de Onésimo aqui na prisão. Ele agora é um irmão. Recebe ele como o meu próprio coração. Tu sabes como eu te amo, Filemão. Assim também eu amo a Onésimo, pois ele agora é um irmão em Cristo. Receba ele como um irmão amado. Ele agora faz parte da família de Deus, a igreja. E a terceira e última fala que Paulo fala de Onésimo para Filemão é que Onésimo tornou-se um auxiliar de Paulo na prisão. Versículo 13 e versículo 14. Veja o que é que Paulo diz. Amados, eu fico olhando a pureza, a verdade, as palavras sinceras de Paulo e a sabedoria de Paulo. Ele diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir aonde? Nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o quê? Sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Meus amados irmãos, Paulo desejava aqui ter Onésimo como seu ajudante ali aonde? Na prisão. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir em quê? Nas minhas algemas. Isso nos mostra, amados irmãos, que nós cristãos, nós fomos chamados para o quê? Auxiliarmos uns aos outros na obra de Deus. Os cristãos são auxiliares no reino de Deus. Todos nós precisamos de auxílio de uns para com os outros. Até o velho Paulo, lá na prisão. Mas Paulo, amados irmãos, ele podia ter mantido Onésimo ali em Roma com ele,
mas ele resolveu devolvê-lo ao seu senhor, como alguém agora útil. Como eu falei, amados, o nome Onésimo quer dizer útil. Mas devido à atitude dele, fugindo do seu senhor e roubando o seu senhor, ele era inútil, não estava honrando o seu próprio nome. Mas é interessante também que Paulo usa a sabedoria, que o nome Filemon significa afeiçoado, aquele que é gentil. E Paulo, com a sabedoria dada por Deus, creio eu que mais ou menos Paulo pensou: se o escravo que se tornara inútil agora é útil, não deveria também agora o seu senhor Filemon também fazer jus ao seu nome que lhe é próprio, Filemon? Eu sei que seu nome, Filemon, eu sei o significado do seu nome. Você é um afeiçoado. Você é aquela pessoa que sempre foi e que sempre será uma pessoa gentil. Recebe ele. Eu queria que ele ficasse aqui comigo para me servir na prisão. Mas eu estou te devolvendo a ti, porque ele te pertence. E tu gentilmente, Filemon, recebe agora aquele que era inútil. Ele agora é útil mesmo, porque houve uma transformação na vida de Onésimo. Amados irmãos, aqui o velho apóstolo Paulo, nosso irmão, nos ensina ou nos traz uma lição tremenda. O dever vem antes do prazer. Paulo bem poderia conservar Onésimo consigo, mas ele resolveu fazer a coisa certa. Ele não era escravo de Paulo, ele pertencia a Filemon. Manda de volta para o seu senhor. E Paulo está mostrando aqui, sabe o que, irmãos? A sua lealdade a Deus. E qual é a grande mensagem para nós, amados? A lealdade a Deus exige muitas vezes de nós que nós devemos resolver não aquilo que desejamos, mas aquilo que seja verdadeiramente uma coisa leal a Deus. Paulo poderia ter ficado. Eu bem queria conservar ele aqui, Filemon, mas eu vou devolver a você. Mas a lealdade, amados irmãos, às vezes exige que resolvamos aquilo, muitas vezes, que nós não queremos fazer ou desejamos. Mas Deus prova a nossa lealdade para fazer aquilo que é certo, que é aprovado por Deus, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. O Evangelho, amados, transforma as pessoas. E Paulo aqui nos traz uma lição de lealdade a Deus. Para nos ensinar que antes de fazermos as coisas para Deus, nós devemos ser leais primeiramente para com Deus. Fazer e resolver as coisas de forma leal perante Deus. Não adianta, amados, nós fazermos as coisas sem lealdade a Deus. Fazermos as coisas do jeito que nós pensamos ou achamos que é o melhor. Mas devemos fazer conforme Deus nos ensina, sendo leais a Deus. Paulo evangelizou Onésimo, ele fez o que era certo. Paulo viu o testemunho de Onésimo,
devolveu para o seu senhor, e ele viu que era um dever não ficar se aproveitando de Onésimo ali na prisão para servi-lo. E Paulo precisava ou não? Precisava. Mas ele, com sua lealdade que ele tinha a Deus, ele disse: eu estou te devolvendo, Filemão. Ele agora não é mais inútil, ele agora é útil para a obra de Deus. Recebe ele como um irmão caríssimo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele te pertence. Trata ele agora como um irmão em Cristo Jesus. Por isso, amados, e eu pensando e meditando nessa mensagem aqui, por que Paulo fez isso? Paulo já estava perto de ser martirizado. E certamente, amados, eu creio que Onésimo foi útil com Filemão, com seu Senhor, na obra de Deus. Porque um cristão, ele é chamado para auxiliar no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Paulo, escrevendo a Efésios 4,16, lá na carta aos Efésios, ele diz que o cristão precisa ser um auxílio na igreja do Senhor. Ele diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Porque alguém, amados, quando auxilia na obra de Deus, ele se edifica e o seu amor cada vez mais é consolidado perante Deus que ele tem para com o seu Senhor. O cristão deve cada vez mais buscar seu crescimento e edificação na obra de Deus, sendo leal a Deus e auxiliando assim aos seus irmãos e a obra de Deus aqui na terra. Essa foi a terceira fala que Paulo falou acerca de Onésimo para com Filemão. Onésimo, Filemão, tornou-se agora um auxiliar na obra de Deus. Ele me auxilia aqui na prisão. E ele vai ser um auxiliador, Filemão, junto com você na obra de Deus. Creia nisso, Filemão. Eu bem queria conservar ele aqui para mim, mas eu te devolvo, porque ele pertence a ti. Então, amados, essas foram as 3 verdades que eu quis trazer para compartilhar com os irmãos aqui. A maneira que Paulo fala de Onésimo para com Filemão. Onésimo tornou-se um auxiliar de Paulo na prisão, depois ele devolve para Filemão, para ser um auxiliar na obra de Deus. Mas primeiro nós vimos que Onésimo, para ser um auxiliar na obra de Deus, o que foi que aconteceu? Ele teve a sua vida mudada pelo Evangelho. Se tornou-se um irmão em Cristo. E agora ele faz parte da família de Deus. Paulo afirma sobre Onésimo que teve uma vida mudada pelo Evangelho, se tornou um irmão em Cristo e passou a ser um auxiliador da obra de Cristo Jesus aqui na terra. Então, amados, isso serve também para com aqueles ainda que não receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Este sim tem que ir a Cristo, para que possam ser transformados pelo poder do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho.
para que façam parte da igreja de Jesus Cristo, se tornem irmãos verdadeiros, passem a amar os irmãos verdadeiros e depois se tornem auxiliares na obra de Deus aqui na terra. Assim aconteceu na vida de Onésimo, assim aconteceu também, meu irmão, minha irmã, na minha e na sua vida. Foi para isso que Cristo nos chamou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, Deus abençoe a todos e que continuemos firmes sempre e abundantes na obra do Senhor, como novas criaturas em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.